8 horas. E nas 8 horas eu fazia todo o projeto complementar, né? Os projetos complementares e me custava mais barato. Por que eu estou dizendo isso? Para vocês não ficarem colocando minhoca na cabeça. Ah, Revit, eu tenho que aprender Revit e tenho que saber renderizar. Não, não. Se você não souber renderizar, o, não é um problema. Veja, aquilo ali é tecnologia de 13 anos atrás. Hoje, a própria tecnologia de renderização do Revit já te dá uma qualidade superior àquilo. Começa por aí, em primeiro lugar. Segundo lugar, se você quiser algo mais detalhado, assim, com maior qualidade, maior realismo, você contrata alguém para fazer. Sai mais barato do que você tentar fazer. Tá? Porque o ajuste de textura, coisa e tal, não sei o quê, eu mandava foto do local para ele. É um trabalho muito demorado. Eles trabalhavam em 3, 4 pessoas fazendo, só que cada um fazia uma parte. Um era especializado em imóveis, outro era especializado só na fachada, outro era especializado só na parte de paisagismo e tal. E aí eles trabalhavam, faziam. E R$ 500, eles cobravam R$ 500. Eu não sei quanto tempo eles levavam para fazer, tá? Mas eu mandava, era coisa de 2, 3 dias, tá? Me devolviam pronta a imagem. Então, pessoal, quando vocês forem pensar nisso, primeiro de passo é dominar o AutoCAD? Sim. O AutoCAD é uma prancheta? Sim. Mas a lógica de trabalho do AutoCAD é a mesma lógica que você vai encontrar em todos os outros softwares, o Revit e os demais. Tá? Então você domina o CAD, vai para o Revit. O CAD você tem curso de monte na internet, assim como o Revit tem curso de monte na internet, tem curso de graça, curso para pagar barato, né? Que você paga lá 15, R$ 20 e o curso é bom, ok? E eu recomendo assim, faz o AutoCAD, começa, trabalha, faz algumas coisinhas, vai mexendo nele, depois você pega na sequência o Revit. Aí, né, quem já tem a base do CAD, tem a noção, principalmente para você entender o que é o plano de coordenadas, XY, etc., aí você vai para o Revit. Tá? Aí você pode ir pegando, e trabalhando e começando a construir, e aí você vai evoluindo. Enfim, era só comentário, só que a gente iniciou a conversa sobre no início da nossa aula, enquanto a gente esperava o pessoal chegar, né? Mas fazer o quê? O povo chegou mais tarde. Vamos lá. A nossa aula de hoje, nós temos bastante coisa para ver, né? Mas não é nada pesado, não, tá? Nós vamos lá para 3.3 no nosso livro base. Vamos lá. Nós vimos o quê? Nós vimos fundações nessa unidade 3. Depois de fundações, nós vimos o quê? Nós vimos estruturas, vimos sobre pilares, né? Vigas, os elementos em si, como é que é a concretagem, teste de slump, enfim, dados sobre. Agora, elementos de vedação. Por que elemento de vedação? Por que esse nome? Começa por aí. Porque é assim que a norma trata. Então, quando você vai projetar e calcular uma estrutura, a norma, não sou eu, é a norma, ela considera que a alvenaria de tijolo cerâmico, ok? Ela não tem função estrutural. A alvenaria de tijolo, alvenaria de concreto, ela já é outra história. A alvenaria de concreto, ela é estrutural, ok? Aí é outra história, alvenaria estrutural. Aqui a gente está tratando de elementos de vedação. Na verdade, nós estamos falando do quê? Das nossas paredes de vedação, não necessariamente só a nosso bloquinho cerâmico, né? Não vamos ser limitados, ok? Nós temos, além dos blocos cerâmicos, a gente tem outras formas de fazer vedação. Um exemplo, vamos pensar nas paredes da faculdade. Como é que são as paredes da faculdade? Drywall, tá? E é um elemento de vedação? Sim, é um elemento de vedação, tá? Então, como é que é feito a alvenaria, neste caso, sobre a laje, e sem
necessariamente uma viga de apoio, sobre uma viga de apoio, ok? É feito dessa forma aí. Você vai marcar, vai alinhar as paredes, vai marcar as fiadas, você faz a marcação, escolhe uma das faces do tijolo para fazer. Por quê? Porque o tijolo tem diferença um para o outro. Meio centímetro, mas é diferença, tem diferença. Então, você faz o quê? Você escolhe uma das faces para trabalhar. Como assim? Ou você pega por dentro ou por fora, tá? Se você misturar, vai dar coisa errada, ok? Traços. A gente falou muito do traço do nosso amiguinho concreto. Na aula passada, falamos sobre formas de concretagem, etc. Na aula anterior à aula de Revit, ok? Então, aqui, pessoal, o chapisco. Nós temos chapisco, nós temos emboço, nós temos reboco e argamassa de assentamento de paredes internas. Poxa, calma lá. Chapisco, emboço, reboco. Poxa, calma, vamos entender? É muito simples. Vamos voltar no passado. Aprendemos primeiro, na 3.1, fundações. Ah, legal, minha obra tem a fundação pronta. Beleza, vamos lá. Após a fundação pronta, eu vou fazer o quê? A estrutura. Levantei toda a minha estrutura de concreto armado. Ah, que legal. Concretei quem? Pilares, vigas, lajes, escada, tá tudo pronto. Opa, o esqueleto está montado. Beleza. Vou fazer a vedação. Vedação com alvenaria de tijolo cerâmico. Ok. Então, aí eu tenho as fases de acabamento. E os traços são em função do quê? Eu tenho, o que eu tenho? Cimento, areia, eu tenho cimento, areia e água. Né? Em geral, o que eu vou utilizar para fazer, por exemplo, um reparo numa estrutura. Opa, mas como assim? Não é chapisco? Não, antes. Deu errado, deu problema. Fiquei com uma bicheira na parede. Não posso fazer o quê? Não colocar cal. Nunca, never, jamais. Por quê? Porque se você colocar cal, a cal agride o aço da minha estrutura, fazendo com que eu tenha problemas de corrosão. Então, eu não vou colocar cal. Primeiro ponto. Fiz isso, beleza, vou fazer um chapisco. O que é um chapisco? É uma água de cimento, basicamente. Qual a função do chapisco? Eu jogo o chapisco na parede, ele cria uma ponte de adesão, né? Eu vou avançada e vou voltar. Tem aqui um monte de coisa legal, mas como eu citei ali, calma lá, deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui, pessoal. Não, eu não. Ah, eu não coloquei, pessoal, desculpa, eu achei que eu tinha colocado fotos. Chapisco, emboço e reboco. Eu não coloquei, acabei não colocando, não sei por quê. Para mim eu tinha colocado. Mas todo mundo sabe o que é chapisco, emboço e reboco? Sim ou não? Nós Sim. podemos, nós podemos ir na internet e mostrar, tá? Olha só, eu posso pegar aqui, ó. Chapisco de parede. Olha só, aqui, deixa eu pegar aqui. Aqui, beleza, já. Porque senão eu tô falando, eu pergunto, aí eu não vou falar que não sei, porque eu não sei, mas eu não vou falar. Sempre tem um infeliz, né? Em vez de falar a verdade, né? Sempre tem um. Mas vamos lá, então não precisa mentir para mim, não. Olha só, isso é chapisco, ó. Ó, esse é o cara batendo no chapisco. Todo mundo tá vendo? Sim? Estão vendo, pessoal? Sim Sim, ou não? professor. Ah, beleza. Sim, Beleza. Ó, eu falo, ó, vou falar uma coisa. Se vocês não virem, em vez de eu ficar perguntando, vocês falam, professor, não tô vendo, beleza? Tá? Porque às vezes pode. Então, ó, chapisco tá aí, reboco, parede. Vamos lá, reboco.
Tá aqui, ó. Ele tá fazendo reboco na parede. Olha só, tá? Então, isso aqui seria um emboço, tá? Este é um emboço. O que é o emboço? O emmassamento, preenchimento. O reboco é a parte final, ok? Tá? É a parte final. Quando ele pega... Deixa eu ver, eu quero... Não, eu quero... Vou colocar aqui guia, a palavra guia. Vai aparecer... Tá. Aham. Olha só. Essa internet é uma maravilha, né? No meu tempo tinha internet, não, pessoal. Aprendi não, né? De outra forma. Vamos lá. O que o cara está fazendo aqui? A gente está falando de reboco. Ele está fazendo o quê? Ele está montando guias. Ok? Isso aqui que ele está manuseando é uma régua de alumínio. Porque, ó, ele coloca as taliscas, o nome disso é talisca, né? E ele bate, daí preenche, faz as linhas. Por quê? Para nivelar, tá? Para nivelar. Esta é a função. Porque daí ele faz isso aqui, ó. Tá vendo? Carrega, ó. Ó, ele criou a guia aqui, criou a guia ali, ele vem com a régua e ele consegue reguar, ó. Ele aqui colocou. Ah, tem uns que usam uma guia metálica para depois retirar. Pode? Pode, né? Mas, ó, aqui dá para ver bem, ó. Ele tá batendo a massa, ó. Ó, chapiscou as paredes, ó. Taliscas, tá vendo? Ó? Taliscas, ó. Talisca, é só o pontinho. A talisca, que ele coloca com nível. Ok? Ó, aqui dá para ver, ó. Talisca, ó. A talisca é esse cara e a talisca. Aí depois ele faz o quê? Aí secou esse cara, beleza, secou. Ele vem e preenche. Daí ele passa a régua, vai subindo a régua e fazendo o reboco. Tá? Então, eu achei que eu tinha colocado o material. Não coloquei, mas já mostrei para vocês aí, vocês já viram o que é, já tem uma noção. Então, chapisco, emboço e reboco. A função, evidentemente, é dar acabamento. Aí eu tenho, no meu prédio, uma estrutura de concreto pronta e eu vou fazer a alvenaria. Vou fazer a alvenaria aonde? No canto. Né? Comecei lá, junto, grudadinho no meu pilar. Eu vou ter uma junta de dilatação ali. Pode ter certeza, vai me dar uma trinca. O que você pode fazer para evitar? Uma das técnicas é a tela de aço, tá? Você fixa a tela de aço, essa tela de aço é fixada com uma pistola pneumática e ela dispara esses pinos aqui, tá? Esses pinos de aço aqui. Dispara e puf, telinha galvanizada, você deixa e faz a ponte de ligação, ok? Tá? Então você tem que fazer, ó, aqui tá toda a descrição, tá? Como você tem que vir, pega, faz a talisca, régua, né? Quando ele fala régua, reguar a parede, o pedreiro está querendo dizer que ele está fazendo o quê? Fazendo aquela linha onde ele vai correr a régua de alumínio, tá? E ele usa o prumo, lógico, porque senão ele não tem como colocar a parede, deixar a parede correta. Aqui é que mora o problema. Você faz uma alvenaria porca, torta e miserável, adivinha o que vai acontecer? Reboco vai ser grosso. Tá? Por que o reboco vai ser grosso? Porque para colocar no nível a parede, você não vai ter outra alternativa a não ser gastar massa, mais massa e mais massa para fazer este fechamento, tá? Para poder rebocar as paredes. Então, aí você tem um bom pedreiro, mau pedreiro. Bom pedreiro, você tem lá, ele vai ter 1 centímetro e meio de reboco. O cara que trabalha bem, né? Não o que está rebocando, o que fez alvenaria, tá? Aí o cara meio, mais ou menos, entre 1,5 e 2,5. Mas o 2,5 já é fora da curva. Acima de 2,5
é marreta, é pedreiro ruim. Ok? Vergas e contravergas. Eu preciso fazer vergas e contravergas. Vamos lá, pessoal. Por que que a janela do avião, por que que a janela do avião é meio arredondada, meio ovalada? Por quê? Porque nós temos, vocês estudam isso lá em resistência dos materiais, um acúmulo de tensões. Está representado na minha fotografia. Observem as duas setas vermelhas e uma linha em 45 graus. Tá? Então, os esforços que a alvenaria sofre de tração e compressão vão gerar esta linha em 45 graus de cisalhamento. Tá? Verga e contraverga. Eu tenho que ter, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. A falta da verga e da contraverga, eu vou ter o quê? Eu vou ter isto aqui. As trincas nos cantos. Tá? Trinca no canto. Olha outra trinca no canto. Olha só. Olha que maravilha. Olha que beleza. Né? Isto é problema estrutural? Não. É problema de verga e contraverga. Você não fez a verga e a contraverga na tua alvenaria, você vai ter este problema. Tá? Olha só a outra. Que beleza. É um erro, de certa forma, comum e um erro grosseiro. Tá? Agora, pessoal, dá uma olhada aqui. Olha só. Olha só. Aqui eu não tenho contraverga. Oh, errou. Não. Ele fez o quê? A janela está indo até a viga. Então, ele dispensa a contraverga? Sim, dispensa a contraverga. Tá? A própria viga funciona como contraverga. Embaixo ele não tem. Aí ele fez o quê? Ah, ele esticou para cá. Tá vendo que ele acabou esticando para cá? Precisa? Não. Desse jeito que ele fez aqui, tá correto. Esse jeito ele jogou o material fora. Tá? Olha só essa, que bonitinha. E essa é muito bonitinha. Eu fiz muitas dessas em prédios. Principalmente, eu adorava fazer assim. Como assim, professor? Vamos lá. Você faz toda a ferragem, depois você concreta, deixa tudo pronto, toda, né, concretagem, laje, pilar, tudo top. Legal. Aí depois que você vai fazer alvenaria, não é essa a lógica? É. Então você primeiro vai fazer, concretou tudo legal. Ah, legal. Então quando você concreta tudo, sobra madeira. Sobrou caixaria, né? Sobrou restos de caixaria. E sobrou restos de ferro. Não estou falando barra inteira, estou falando resto. Tá? Então vamos pensar lá, uma janela, um prédio, vamos lá, 1,5 m de janela, pode ser 2 metros, mas enfim, o que você faz? Você aproveita aquele resto, aquele monte de ferro picotado. Eu tenho 2 tocos aqui de 1 metro, beleza, coloca junto ali e vai embora. E aí você faz elas pré-moldadas. Foi o que eu fazia isso. Fazia a contraverga pré-moldada, mas eu fazia elas diferente dessa aqui, né? Porque aqui tá vendo que o maluco teve que cortar o tijolo? Eu fazia o quê? Ela exatamente como se fosse um tijolo. Tá vendo o tijolinho aqui? Então, ou seja, o cara parafiar daqui, beleza. Parafiar daqui, beleza. Vinha e puf, colocava a contraverga, continua afiada. Certinho. Para fazer assim. Por quê? Você evita ter que ficar picotando o tijolo na obra. Isso é serviço para preso. Né? O cara só vai cortar bem feito o tijolo se ele for cortar na maquita. Se ele for fazer isso, pensa, para cada corte que ele for fazer, quanto tempo ele não vai perder. É desperdício de mão de obra. Custa dinheiro. Ok? Então, você faz o quê? Faz ela pré-moldada, tudo bonitinho. Manda o servente levar lá para cima, o cara vem, puff, encaixa no local e já era resolvido o problema. Ok, dito isto, vamos lá, recapitulando. A primeira coisa que a gente falou foi o quê? Colocar uma tela, né, uma telinha de aço no pilar, puxando ele para a alvenaria para evitar trinca. Né? Por quê? Evitar ali a dilatação. O que acontece? Dilatação térmica. Tá? O aço e o concreto trabalham num coeficiente de dilatação muito próximos um do outro, muito legalzinho.
Ok, ok. Agora, a alvenaria, ela não trabalha no mesmo nível, ela não trabalha no mesmo nível que os nossos amigos concreto e aço. Então, é ali que dá o problema. Mais ou menos assim, o pilar, opa, vou dar uma esticada aqui, porque me jogaram o sol. A alvenaria, opa, eu vou junto. Mas o pilar, não, mas eu não vou tanto. Ah, eu vou bastante. Puf, é onde é que deu a trinca. Né? Ou seja, eu tenho materiais trabalhando, né, concreto armado e alvenaria trabalhando com coeficientes de dilatação diferentes entre si. Ou seja, um é maior, outro menor, trinca. Então, aí o que, que acontece? Evidentemente, você teve esse cuidado ao chegar lá em cima, né, na viga, você não pode, e de jeito nenhum, fechar até em cima. Como assim, professor? Claro, se você levar até a última fiada, não deixará espaço para ocorrer esse trabalho na nossa estrutura, tá? Nós chamamos este fechamento que você faz após a conclusão da última parede do último pavimento, o encunhamento. Mas por que da última parede do último pavimento, professor? Por que isso? É simples assim. Pensa, você levantou a alvenaria sobre a viga. A alvenaria é carga, carregamento. Você carregou a viga. Entendeu? Então, imagina que você está no 10º, aí você vai lá e faz o encunhamento. Tudo top. Aí você vai lá e faz a alvenaria do 11º. Adivinha o que vai acontecer? A viga vai descer um pouco, meio centímetro, é o suficiente para forçar a alvenaria e danificar o encunhamento. Então, você tem que fazer o encunhamento. Quando você terminou toda a sua alvenaria, você faz todo o encunhamento. Ok? Então, os tijolos, você pode fazer encunhamento de duas formas. Usando tijolo, né, o próprio tijolo que você está sentando ali, a 45 graus. Por que a 45 graus? Para dar espaço para ele trabalhar, exatamente como está ali na imagem A. Ou você pode fazer o quê? Usar espuma expansiva. Professor, o que mais se usa? Pessoal, o que eu vejo mais ser utilizado é tijolo com encunhamento, ok? Tá? A espuma é usada? É até usada, mas o problema dela é custo. Olha só o encunhamento feito, que bonitinho, com a mais linda do mundo. E por que, que o tijolo está em 45 graus? Adivinha, adivinha? Porque ele vai forçar o tijolo para baixo, né? Ao forçar o tijolo para baixo, ele distribui a carga entre as camadas de argamassa desta fileira aqui. Olha a disposição que ele está. Por isso, ok? E eu posso também usar a espuma expansiva? Posso. É comum usar a espuma expansiva? Como eu falei, não é tão comum, mas também não é uma coisa assim fora da realidade, tá? Tudo depende do engenheiro que está tocando a obra, tudo depende da questão da primícia em si. Porque, por exemplo, adianta eu fazer o encunhamento se eu não tiver um pedreiro que saiba fazer? Não. Melhor usar espuma, né? Então, eu tenho um pedreiro nessa de obra, eu tenho alguém que sabe fazer na equipe. Ah, bom, então eu posso fazer o encunhamento. Se não, não. Tá? Outra coisa, nós falamos isso no início da nossa aula. Citamos lá que era importante, que era legal. O quê? Usar o uso do quê? Do drywall, como paredes de vedação, divisórias, tá? Então, pessoal, em tecnologia 2, aí é feito um estudo todo detalhado do drywall, é feito estudo da questão acústica, da questão de isolamento térmico, tudo isso é feito lá. Aqui nós fazemos só a análise do drywall para mostrar que ele pode servir eventualmente como uma vedação, tá? Então, as patologias que são relacionadas ao meu drywall, pessoal, elas são mais, digamos assim, tá muito mais no erros de execução, tá? Se você fizer tudo certinho, tudo bonitinho como nós estamos vendo, esse fechamento usando o drywall, olha que legal,
Olha só que top. Esquece problema, porque não vai dar problema. Tá? Não é para dar problema nenhum. E olha só que bonitinho. Vai fazendo preenchimento. Nesta imagem nós estamos vendo as guias, ó, e aqui ele já está fechando tudo. Tá? Bem tranquilo. Olha só o resultado. Bem tranquilo. E ele já vai te dando um acabamento, né? Olha que legal. Você já vai tendo o acabamento com o drywall. Ele já vai dando aquele acabamentozinho ali legal. Você não precisa rebocar, chapiscar e etc. Então, se você colocar na ponta do lápis, aí existe uma economia legal. Se você levar em considerações aquilo que a gente vai ver lá em tecnologia 2, mas vou dar um spoiler, né? Que é o isolamento térmico e acústico, usando, por exemplo, uma lã de vidro junto ali, você consegue esse isolamento térmico e acústico e o mesmo efeito que você teria numa parede de alvenaria, de divisória. Ok? Bom, a aula de hoje é curta. Por quê? Porque nós temos a aula 3.3, que nós acabamos de ver, e na sequência nós vamos ter a aula 4.1. Né? Então, nós tivemos agora 3.3 e vamos ter na sequência a 4.1. Perguntas, pessoal? Vocês estão dormindinho aí, né? Dormiram? É sério isso, pessoal? Eles estão jogando paciência no computador em vez de prestar atenção na minha aula, é isso? Acabou a aula, vocês não viram nada? Até a Letícia, que estava no começo da aula, foi embora. Aline, Daniel, Fábio, Luan, Marcele. Eu tô aqui. Ninguém? E daí, alguma dúvida? O que, que acharam? Não, por aí tá tranquilo. É um assunto fácil, né? Esse de vedação. Sim, sim. Bom, vamos fazer o nosso intervalo de 5 minutos, tá? E daí voltamos na sequência para que a gente possa ver a segunda parte da aula, né? Que é a nossa aula 4.1. Né? Por isso que eu falei que dava para fazer aula de Revit, porque a gente tinha espaço. Na 4.1, nós vamos falar de instalações elétricas e hidráulicas. Não vamos falar de dimensionamento, mas vamos falar das instalações elétricas e hidráulicas. Tá? Volto daqui 5 minutos, pessoal.
Vamos lá, pessoal. A Letícia, que tinha ido embora, voltou, Letícia? Vamos dar continuidade. Vocês estão aí ou vocês estão jogando paciência ou foram embora e me deixaram sozinho aqui? Tem alguém aí, pessoal? Eu estou aqui, professor. Ah, beleza. De vez em quando eu pergunto para ver se tem alguém vivo, tá? Tá certo aí. Vocês não falam nada, ficam quietos o tempo inteiro, poxa. Vamos lá. Seção 4.1 do nosso livro, tá? É a parte de instalações hidráulicas e elétricas. Eu estou só